Olá, estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo, seja muito bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew e vou levar até você um pouquinho da geografia para onde quer que você esteja. E para isso, é importante que você disponha de caderno, caneta, lápis e borracha para que você realize as anotações dos conteúdos que serão apresentados aqui na nossa aula de hoje. Além disso, é importante também que você anote os objetivos da nossa aula de hoje, ou seja, o que nós queremos atingir com a nossa aula de hoje. Para isso, eu apresento eles para você aqui na tela, onde nós vamos caracterizar o estudo da geografia como ciência, definir espaço geográfico, paisagem, território, lugar, região como categorias básicas de análise do espaço. Ou seja, nós vamos caracterizar a geografia como uma ciência, pois ela se define como um conhecimento científico. Quando estamos falando da geografia, nós estamos falando de uma ciência. E como está organizada essa ciência? Qual é o seu objeto de estudo? Além disso, quais são as categorias de análise, ou seja, como realizam seus estudos da geografia. E aí eu já trago para você aqui, que a geografia, ela é uma ciência que estuda a relação entre a Terra e seus habitantes, além de estudar os elementos naturais e como eles se interrelacionam. Então, quando a gente está falando nessa ciência geografia, ela vai muito além do que a ciência como ela surgiu lá no passado, onde ela se caracterizava pela simples descrição da superfície terrestre. Atualmente, a geografia, além de estudar como está organizada, qual é a disposição, como estão dispostos os elementos naturais sobre a superfície terrestre, também vai estudar como esses elementos se relacionam e, além disso, como os seres humanos se relacionam com os lugares onde eles estão inseridos, com a superfície do nosso planeta e também como se relacionam entre si, as relações de poder existentes na superfície terrestre. E, além disso tudo, o que mais que nós vamos ter? Que ela é um conhecimento que explica os fenômenos observados, observando as leis que foram verificadas por métodos experimentais. E aqui a gente tem o ponto-chave que caracteriza a geografia como ciência. Tudo que está sendo discutido nas aulas de geografia, todos os conhecimentos, os conteúdos que você, ao longo da sua vida escolar, observou na geografia, eles estão pautados na ciência, que é justamente essa observação com base em métodos científicos, com um padrão. Ou seja, nenhum professor de geografia, nem eu, nem aqueles que você já teve ao longo da sua vida, chegaram nas aulas falando de coisas que eles achavam que eram. Tudo aquilo que está sendo apresentado nas aulas de geografia não está sendo pautado no que eu acho que está sendo pautado na ciência, aonde ao longo de várias e várias décadas foram sendo realizados estudos e esses estudos apresentaram indicativos efetivos e ainda apresentaram fundamentação a partir do quê? A partir de leis que foram verificadas por métodos experimentais. E é assim que a gente define ciência. E quando a gente fala dessa ciência geografia, nós temos que caracterizar também o seu objeto de estudo, ou seja, o que nós estudamos na geografia. E a partir disso, Milton Santos, um dos maiores geógrafos da idade contemporânea, brasileiro, o que ele acabou trazendo? A definição de espaço geográfico e do objeto de estudo da geografia, que conforme você pode visualizar aqui na tela, segundo Milton Santos, o espaço geográfico é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá. É um conceito bastante complexo para definir que o espaço geográfico compreende toda a superfície do nosso planeta Terra, onde nós temos a ocupação humana ou ainda áreas que são influenciadas pela ação humana sem que necessariamente estejam sendo ocupadas pelo ser humano. Aí nós podemos pensar, por exemplo, nas cidades. As áreas urbanas, elas são ocupadas pelos seres humanos, então vai se caracterizar como espaço geográfico. Agora nós podemos pensar nas áreas polares. As áreas polares, Polo Norte ou Polo Sul, elas não são necessariamente todas elas ocupadas pelos seres humanos. Mas a gente vai perceber que o aumento da temperatura do planeta, por mais que disponha de condições naturais que causem esse aumento da temperatura do planeta, o ser humano, por meio das suas ações, vem acelerando o aumento da temperatura do planeta, o que faz com que as geleiras nos polos, principalmente no Polo Norte, venham a derreter.
Então, o Polo Norte, por mais que não seja ocupado efetivamente pelo ser humano, também se faz com o espaço geográfico, pois a ação humana vai contribuir para as transformações daquela paisagem. Então, aí a gente percebe a amplitude do conceito de espaço geográfico. E a partir dessas reflexões sobre a ciência geografia e sobre o espaço geográfico, eu trago para você aqui na tela a nossa primeira atividade, aonde a geografia é uma ciência muito antiga. Seu significado tem origem grega e está associado à descrição da Terra. Porém, a geografia contemporânea vai muito além da descrição da superfície terrestre e tem um objeto de estudo amplo. Qual é este objeto de estudo e quais são as suas características? Lembra do que eu falei de Milton Santos? O tempo vai aparecer na tela e estou te aguardando aqui. Muito bem, o que você colocou aí no seu caderno? Vamos conferir, mas é importante que, se aparecer algo diferente daquilo que tiver aqui na tela, não saia rasgando a folha, apagando tudo que você deixou no seu caderno. Deixa aí e a gente vai conferindo se a ideia está adequada. Confere aí, ó. Então, o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, que compreende toda a superfície terrestre ocupada ou influenciada pela ação humana e as relações entre os seres humanos neste e com este espaço. Então, todas essas relações dos seres vivos com os lugares onde eles estão inseridos e ainda o fato de estarmos influenciando certos lugares que não são ocupados por nós, também vão fazer com que esses lugares sejam espaço geográfico. Agora que a gente já falou sobre o espaço geográfico, o objeto de estudo da geografia, você já tem tudo anotado no seu caderno, olha o que eu trago para você, ó, a ideia de geografia e paisagem. O conceito de paisagem para a geografia, ele é muito importante. Ele está como base dos estudos na geografia. E eu trago para você aqui, ó, que paisagem pode ser entendida como um conjunto de elementos naturais e ou culturais, fixos e ou móveis, dispostos de uma determinada maneira, em um determinado momento, no espaço geográfico, e que pode ser percebido pelos nossos sentidos. Visão, audição, olfato e tato. A paisagem para a geografia, ela é tudo aquilo que nós conseguimos perceber. Então, se a gente pensar numa cidade, nós vamos perceber que dispõe de prédios, casas, estabelecimentos comerciais e nós vamos ter carros, vamos ter pessoas ali circulando. Então, esses elementos vão fazer parte da paisagem urbana. Além desses elementos que são visuais, a gente também tem que pensar nos sons que nós temos, pois existem uma infinidade de sons que estão associados ao espaço urbano, como, por exemplo, buzinas de carros, barulhos dos motores dos carros e outros tantos barulhos que fazem parte do espaço urbano. Além dos cheiros, como o cheiro da poluição, o cheiro do lixo, do resíduo produzido ou da produção industrial de fábricas que possam estar próximas a esse espaço urbano. Então, todos esses elementos em conjunto vão fazer parte da paisagem. Então, além de tudo aquilo que nós vemos, que podem ser objetos, podem ser elementos naturais, culturais, podem ser fixos na paisagem ou podem ser móveis, nós também não podemos desassociar aquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, que nós sentimos e da textura desses locais. E aqui eu também já trago para você a ideia dos elementos da paisagem, porque conforme você já viu ali, nós temos elementos naturais e elementos culturais que vão compor a paisagem. Os elementos naturais são aqueles que se formaram por processos da natureza,
não foram criados pelo ser humano. Então esses elementos naturais, eles se formaram ao longo da história do nosso planeta pelas ações da natureza, sem a interferência humana. E é isso que você vai visualizar aqui nessa imagem do lado direito da sua tela. Essa imagem mostra para você ali uma cachoeira que se formou naturalmente a partir das características do relevo e também a vegetação que está ali no seu entorno, toda ela sendo resultante de processos naturais sem a interferência humana. Diferente do que acontece nas paisagens culturais ou paisagens antrópicas. Paisagens culturais ou antrópicas são aquelas que foram construídas pelo ser humano. Então, toda vez que a gente observa uma disposição de elementos que foram criadas pelo ser humano, nós temos uma paisagem cultural. Uma paisagem urbana é o exemplo de uma paisagem cultural, pois foi o ser humano quem construiu os prédios, construiu as casas, que criou a disposição daquela cidade daquela maneira. Mas nós também vamos perceber paisagens rurais como sendo paisagens culturais. Imagine você uma plantação de milho. Se nós estivéssemos na natureza, sem a interferência humana, será que todos os pés de milho nasceriam todos eles em linha, com um espaço bastante pequeno entre um e outro? É claro que não. Na natureza as coisas acontecem aleatoriamente. Mas o ser humano, a fim de garantir uma maior produtividade, faz o quê? Cria uma nova disposição desses elementos, ou seja, dos pés de milho, vai fazendo o cultivo do milho, de forma que eles sejam todos cultivados em linha, para que aproveite melhor aquela área e fique mais fácil também a colheita. E é por isso que eu trago para você essa imagem que você vê do lado direito da sua tela, que mostra para você uma área rural, uma área agrícola. E esta área agrícola, sendo que esta paisagem aqui, ó, por mais que disponha de uma infinidade de elementos naturais, por mais que o milho seja um elemento natural, a soja, o trigo, sejam elementos vegetais naturais, a forma com que o ser humano os dispõe na superfície terrestre faz com que esta paisagem não seja uma paisagem natural, e sim uma paisagem cultural, uma paisagem antrópica criada pelo ser humano. E é isso que eu trago nessa tela para você, ó. Nem toda paisagem que possui elementos naturais é uma paisagem natural. Nem toda paisagem onde você vai encontrar lá uma série de elementos naturais é uma paisagem natural. Isso vale também para um zoológico, criado pelo ser humano para condicionar animais e também ali algumas espécies vegetais. E agora, olha aí na tela o que está aparecendo para você, ó, nossa atividade, ó. O conceito de paisagem é bastante amplo e utilizado por várias áreas do conhecimento. E para a geografia, qual é a definição de paisagem? Para nós na geografia, como que a gente define paisagem? O tempo está na tela e eu estou esperando você. E aí, o que você colocou como definição de paisagem? Voltei, ó. Vamos conferir então aqui na tela. Olha ali a paisagem sendo conjunto de elementos naturais e ou culturais, podendo esses serem elementos fixos ou elementos móveis, que vão estar dispostos, vão estar colocados de uma determinada maneira, em um determinado momento no espaço geográfico, e que podem ser percebidos pelos nossos sentidos. E aí valendo o destaque para a visão, aquilo que nós vemos, a audição, o que nós ouvimos, o olfato, aquilo que nós sentimos, e também aquilo que nós podemos tocar. Então, todos esses sentidos em conjunto vão estar associados à definição de paisagem. E aí eu trago para você também outras ideias que são importantes para a ciência e a geografia, para a gente definir essa ciência
tão importante para compreendermos o mundo que nós vivemos? Aí eu trago a ideia de lugar, aonde o espaço no qual as relações cotidianas de fato acontecem denomina-se lugar. Então o estado do Paraná, para nós paranaenses, é o nosso lugar. O Brasil, o nosso país, é o nosso lugar. Diferente de quando nós falamos em Japão, falamos em China, onde não está diretamente ligado ao nosso lugar, ao nosso local onde nós vivemos, onde as relações entre nós elas acontecem. E para sermos mais específicos, pense na cidade que você vive. Você que é de Foz do Iguaçu, você que é de Cascavel, Londrina, Apucarana, independente da cidade que você do estado do Paraná for. Qualquer uma dessas cidades vão representar o seu local. Em qualquer um dos 399 municípios do estado do Paraná que você viva, esse município é o seu local. E aqui, ó, é o espaço próximo aos indivíduos, então é próximo a você, você que é de Toledo, Umuarama, com o qual eles efetivamente mantêm relações de familiaridade e pertencimento. Nós temos essa sensação de pertencimento, aonde nós pertencemos, ao nosso lugar. Nossos vínculos sociais, familiares, profissionais se processam nos lugares. Então, você que é de Paranaguá, você que vive na região de Paranaguá, Morretes, Santonina, esse é o seu local, esse é o seu lugar, é onde você tem as suas relações, aonde você estuda, onde a sua família vive, aonde você se envolve dentro desse contexto social. Então, perceba a importância do lugar para a geografia, que é de fato onde nós estamos inseridos. E quando a gente fala em lugar, ele é de fundamental importância para o estudo da geografia, porque é nos lugares onde as pessoas se relacionam. E cada lugar vai ter relações diferentes das pessoas para com aquele meio. E essas relações, essas formas de relações é que vão sendo estudadas nos lugares. Olha aqui na tela que, com as transformações no cenário mundial, a concepção de lugar passou a valorizar mais as questões políticas e econômicas, abrangendo as escalas local, regional, nacional e global. Aqui a gente tem a ideia de escalas geográficas, aonde nós partimos do local e vamos para o global, aonde saímos do nosso núcleo, da onde nós estamos inseridos, e vamos ampliando a nossa escala de estudo geográfico. E atualmente, percebe-se que as relações econômicas globais, elas também influenciam no modo de vida local. O preço do barril do petróleo vendido no Oriente Médio influencia diretamente o preço da gasolina cobrado no posto de gasolina na esquina ou próximo à sua residência. Então é essa relação que a gente percebe aqui da relação entre lugar global e local dentro das escalas geográficas. E também, com a expansão das relações capitalistas de produção, não é mais possível estudar o lugar sem uma preocupação efetiva com suas conexões com o global através das redes e fluxos. Porém, mesmo com a globalização, as especificidades do lugar não desaparecem. Então, a gente não consegue estudar algo local sem levar em consideração o global. Porém, a gente vai perceber que as relações, as características locais, elas nem sempre desaparecem. Vamos pensar no turismo. A prática de turismo, ela é uma prática bastante importante para a economia de vários lugares. Aí eu posso pegar como exemplo a cidade de Morretes, litoral do Paraná. Essa localidade, ela tem a sua principal atividade econômica pautada no turismo, onde pessoas de diferentes partes do país e do mundo vão até lá para conhecer essa cidade. Uma das coisas que as pessoas buscam nessa localidade é o prato típico da região, que é o barreado, um cozido de carne, feito numa panela de barro, selada com farinha de mandioca, que fica cozinhando por um período de aproximadamente 12 horas ou até mais, dependendo da intensidade do fogo. Então aqui nessa relação você já percebe que existe uma relação global, pessoas do mundo inteiro querendo conhecer essa localidade, mas também os traços locais se mantendo, ou seja, a forma tradicional do preparo do prato típico barreado. E aqui ainda a gente vai ter um outro conceito importante, que é o conceito de região, que quando a gente fala em região, nós falamos em regionalizar, nós estamos agrupando porções territoriais
que apresentam características similares. Características similares de clima, relevo, vegetação ou ainda características econômicas ou sociais. Então essa imagem que você vê do lado direito da sua tela mostra para você o quê? A regionalização do território brasileiro a partir dos critérios físicos, ou seja, físicos e políticos, que foram criados pelo IBGE, dividindo em 5 macro-regiões. E além disso, o território é um conceito importante para a geografia. Quando a gente fala em território, nós estamos falando de uma porção do espaço geográfico que ela é delimitada. E essa delimitação dessa porção do espaço geográfico dispõe de leis e regras bastante próprias. E quando a gente fala no território brasileiro, a exemplo do que você vai visualizar na sua tela, esse território brasileiro, ele dispõe de leis e regras próprias que são válidas dentro deste território aqui. Então, da mesma forma que outros territórios vão ter outras leis, outros países vão dispor de leis diferentes, as leis de outros países não se aplicam ao nosso país, da mesma forma que as leis do nosso país não se aplicam a outros países. E ainda, a gente vai perceber que atualmente a gente tem várias áreas do nosso planeta apresentam conflitos em seus territórios. A gente pode pensar, por exemplo, nas questões que envolvem palestinos e israelenses, onde existe uma questão territorial bastante grande, onde existe uma busca de expansão territorial por parte dos israelenses e existem conflitos também com os palestinos, que também não querem deixar aquele território, e existe a cidade de Jerusalém, que está no meio de todo esse embate político. Então, a gente percebe que o território ele tem uma importância bastante grande no cenário global. E agora a nossa atividade para você, para o estudo da geografia, alguns conceitos são fundamentais. Assim sendo, qual é a definição de região para a geografia? Anota aí no teu caderno o que é região. Eu estou te esperando aqui, vai lá! Muito bem, anotou aí no seu caderno? Confere aqui na tela, Divisão ou delimitação do espaço geográfico realizada a partir de um critério previamente estabelecido. Então a gente cria um critério, a gente divide uma porção territorial a partir deste critério. E o que nós falamos nessa nossa aula de hoje então? Essa aula de hoje tratou sobre a geografia como ciência, o objeto de estudo da geografia, e além desse objeto de estudo da geografia, nós também falamos sobre algumas categorias de análise. A gente falou de paisagem, território, regionalização e também das relações entre local e o global. Agradeço a você por ter participado dessa nossa aula, um forte abraço e até a próxima aula.